Palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, verso 18. Só vou repetir aqui. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não as tratei com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Verso 22, começa a parte de hoje. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Verso 1 do 4 diz: Senhores, tratai vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Desafio que cada um de nós temos, independentemente da nossa posição social, cada um tem o seu desafio para responder com habilidade aquilo que Deus confiou a cada um. No livro de Mateus capítulo 5, no versículo 13, 14 e 15, talvez seria bom. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também, esse aqui que eu queria que você gravasse no teu coração, anotasse esse versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu quero, essa primeira parte aqui é só a introdução dessa de hoje, ok? Uma introdução para depois a gente entrar especificamente nos desafios que nós temos diante de uma sociedade, como crentes, como cristãos. Então, 3 versículos nessa introdução, 3 versículos de 3 textos, né, que um já foi lido. E existe um propósito para nós quando a gente está nesse mundo e a gente entendeu e Deus se tornou real para nós. Então existe um propósito no nosso caminhar aqui na terra. Porque senão, diz alguns, que a gente já poderia ter sido levado para o céu se não tivesse um propósito.
E aqui está dizendo que nós devemos glorificar a Deus com as nossas obras. As pessoas têm que ver em nós um comportamento, umas conversas, atitudes, caráter, que os outros possam dizer de fato, Deus é com essa pessoa. Então essas pessoas vão glorificar a Deus. Esse é o propósito de Deus, para nós, como crentes, permanecermos aqui. Mas também é possível que, como crentes, a gente, segundo um pastor que veio de Israel, lá em Manaus, pregar, ele falou sobre não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. No Êxodo capítulo 20, falando sobre os 10 mandamentos, um deles é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele explicou que como que a gente toma o nome de Deus em vão? É quando a gente se diz cristão, mas o comportamento é contrário ao de cristão. Então isso é tomar o nome de Deus em vão. E as pessoas vão observar, e se não condiz, eles vão de fato, não vão glorificar a Deus, vão falar mal de Deus, por causa do comportamento. Então, o outro texto que eu queria mencionar é que somos humanos. Escute bem isso aqui. Quando Deus salva alguém, quando Deus nos faz nascer de novo, Ele não tira a nossa humanidade. Nós continuaremos sendo humanos, e como humanos, nós fomos contaminados pela natureza adâmica pecaminosa. Por isso o desafio, porque se a gente nascesse de novo e o pecado tivesse arrancado da nossas vidas, não tivesse mais pecado em nós, não tivesse uma natureza pecaminosa, seria muito mais fácil, no meu entender, viver como crente. Mas como essa natureza permanece em nós, e agora nós temos, segundo Pedro, que está escrito por apóstolo Pedro, e agora nós temos também uma natureza divina. Então existe dentro de nós duas naturezas. Uma natureza que herdamos de Adão e Eva, a nossa humanidade, e a natureza que herdamos de Deus através de Jesus. Então, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, verso 10, 1 João 1,10, diz assim bem claramente para nós: se nós como crentes, nós como cristãos, dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se alguém disser que não tem essa natureza, não peca, é uma pessoa que está acima já do pecado, ele está sendo mentiroso. Mas, capítulo 2 de 1 João, o verso 1 e o 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Verso 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que Deus está dizendo aqui para nós? Ele nos deixou aqui para que a gente possa ter uma vida que glorifique o nome dEle, que não envergonhe o nome dEle, que não tome o nome dEle em vão, e que a gente brilhe para Ele, porque a luz sempre ela fica na parte de cima para poder iluminar todos que estão embaixo.
Então, ou seja, o crente não pode ser, segundo uma vez um relato de alguém, não me lembro quem falou e também não me lembro quem era, mas um dos jovens aqui da igreja, ou não sei se era dessa igreja, ou de uma outra igreja, foi para o quartel, se alistou, passou, foi servir. Quando ele saiu de lá, um ano depois, ele estava orgulhoso de si. E ele disse que ele conseguiu guardar e não falar, ninguém ficou sabendo que ele era cristão. Porque ele sabia que se ele falasse, as pessoas gostavam de, naquela época especialmente, de zombar. E ele então se tornou um 007, um agente secreto lá no quartel. Ninguém soube que ele era luz. E a Bíblia diz que nós não podemos acender uma lamparina e colocar debaixo de uma vasilha. Nós temos que colocar na parte mais alta para iluminar todo mundo. Então assim deve ser o crente. Ele tem que de fato brilhar nessa terra. Como estão entendendo? Mas é verdade que Deus está dizendo assim, nós temos uma natureza pecaminosa, nós pecamos. Porém, isso não deve ser um motivo para nós, tipo, bom, eu sou pecador mesmo, então Deus sabe e estou pecando. Porque ele disse, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, aí alguns dizem que pecado deve ser um acidente, né? Aí Deus tem solução para o pecado. Mas não tipo, bom, agora eu vou pecar. De vez, né? Porque que eu sou pecador. O sangue de Jesus é propiciação. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Mas o primeiro versículo do capítulo 2 diz: isso eu vos escrevo para que não pequeis. Então, não é para pecar. Se quisermos glorificar o nome de Deus, ou se quisermos que as pessoas vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Vejam o nosso comportamento na sociedade e glorifiquem a Deus. Vocês estão entendendo até agora? Então, por isso eu coloquei aqui como segundo ponto, começando primeiro com a semana passada, e hoje é o primeiro ponto de hoje. Os desafios se estendem até a sociedade. Os nossos desafios, eles vão para a rua. Porque nós estamos inseridos na sociedade. Nós fazemos parte, nós temos duas cidadanias. Nós temos a do céu e temos também aqui da terra. O apóstolo Paulo disse, eu sou cidadão romano. Mas como também ele disse que ele é cidadão dos céus. Então nós, como eu disse, Deus não tira a nossa humanidade como seres humanos. Temos a humanidade, temos a identidade ou temos a cidadania aqui da terra. Então, como cidadão, nós temos nossos deveres e temos também aquilo que nós podemos fazer. Então eu queria aqui, começando nesse texto, verso 22, aqui fala sobre a forma como deve ser o empresário com o seu funcionário, o funcionário com seu patrão. Aqui no caso começa naquele tempo quando se falava escravo, ou seja, melhor dizendo, os servos. Aqui naquele tempo que Paulo estava escrevendo, ele estava falando para pessoas que eram escravas e tinham seus senhores, tinham seus donos. Até mesmo para o escravo, porque a situação da escravatura, de domínio do dono sobre o escravo, lhe permitia fazer abusos de autoridade contra essa pessoa, porque ele era escravo, comprado,
não tinha direito e nem voz. Mas mesmo assim, agora, Paulo, olhando para a questão de cristãos, né? Então tinha alguns senhores que tinham escravos também, crentes. Mas a gente não está vivendo aquele período. Hoje, não, graças a Deus, não temos aqui escravatura. Mas tem o patrão e empregado. Então vamos colocar servos aqui, trazendo para a nossa realidade, servos como que empregados. Foram empregados pelo empresário. Então, a preocupação minha não é baseada naquilo que eu tenho experimentado, porque eu não sou empresário e nem preletor de empresas. Mas, segundo nós ouvimos aqui, não foi só uma vez, não. Que o pastor Humberto, ele vem todos os anos trazer uma palestra para nós aqui. E ele falou várias vezes que ele tem palestrado em vários lugares, nas empresas. E a palavra dele, que ele falou que os patrões, os empresários, têm declarado para ele que eles não querem empregar crente, porque são os piores funcionários, segundo a palavra deles. Creio que aqui em Humaitá não, mas para lá acontece de os crentes serem os piores empregados. Aí, imagine assim, era para ser, escute, era para ser ao contrário. Os crentes nas empresas deveriam ser os melhores empregados. Vocês concordam comigo, sim ou não? Uma vez um gerente de um banco disse: temos vaga aqui para alguns jovens, você pode indicar. Indicamos. Mas foi uma decepção. Depois a gente ficou envergonhado. Nós, não é porque indicamos. Pior do que não crente, a atitude. Acho que não convém falar, só dizer que assim foi a nossa experiência. Então, na sociedade, nós, igreja, temos a orientação de Deus a todos aqueles que são empregados. A orientação de Deus é: obedecei em tudo ao vosso patrão, segundo a carne. O patrão serve o Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Porque quando o indivíduo tem uma transformação no caráter, é um cristão de verdade, ele não vai servir bem só porque o patrão deixou uma câmera filmando ali e ele sabe que pode ser observado. Ele vai proceder bem, independentemente porque ele está fazendo aquele trabalho para Deus e não para o patrão. Vocês estão entendendo? Esse deveria ser o procedimento da igreja de Jesus aqui nessa sociedade corrompida, destruída, sem Deus, sem esperança, indo para o inferno. Então era para nós sermos luz e sal no lugar onde Deus nos colocou. Claro que existem as exceções, mas infelizmente foi dito que os maiores problemáticos nas empresas são os crentes, lá em Brasília pelo menos.
Agora, a palavra de Deus, ela fala o seguinte também, ali no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, verso 10, ele fala assim que o crente na sociedade, ele tem que ser alguém que se disponha a trabalhar e a ser um bom trabalhador. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Diz assim o apóstolo Paulo: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, esse é a ordenança de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Porque infelizmente tem muitas pessoas, não aqui o Humaitá, mas a gente observa em outros lugares, que os marmanjos, eles não estão nem aí com a situação, fica dependendo dos outros, não querendo trabalhar, e aí, ou seja, são preguiçosos, né? Ociosos, e então a regra para eles deveria ser, e os pais deveriam se posicionar: não quer trabalhar, então também não vai comer. Aí sim, né? Então todo crente, todos os filhos de Deus devem ser exemplares nessa questão e não ser preguiçoso, mas sim agir de fato para ajudar não só a si mesmo, mas ajudar a sua família e ajudar todos aqueles que estão ao redor dele. Ter algo para contribuir e não para ficar sugando. Sair daquilo que está dito na Bíblia do espírito do dadá, né? Que só quer receber, só sugar os outros. Então não quer trabalhar, não coma e aí vai morrer, né? Ou vai ter que se virar. Agora, como é que deve ser o comportamento do patrão? No capítulo 4, verso 1, diz assim: senhores ou patrões, tratai os vossos empregados com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes dono no céu. Senhor é dono, então você é dono, você é senhor daquela empresa, mas você tem um senhor acima de você. Então ele está observando como é o seu tratamento com o seu empregado. Aqui está dizendo o seguinte, que deve ser tratado, o empregado deve ser tratado com justiça e equidade. Ou seja, seja justo nos direitos legais do seu empregado. E tenha equidade. Vamos colocar essa frase equidade aqui. Que nós temos uma definição de equidade segundo o dicionário. Não sei se o pessoal tem aí, mas eu tenho. Diz assim, esse dicionário para a equidade: apreciação, julgamento justo. 2, virtude de quem ou de que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito, igualdade de direitos de um juiz. Então, são virtudes de quem ou de que manifesta senso de justiça. Isso é equidade. Senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos.
Então o patrão, aqui segundo a Bíblia, o patrão deve ter essa atitude. Então vai tratar como um irmão de fato em Cristo Jesus. Vai tratá-lo bem. Vai tratá-lo com amor, respeito e justiça. Amém? Estão entendendo? Essa deve ser a atitude do patrão crente, para que Deus possa abençoá-lo, para que Deus possa se agradar. E aqui eu posso dizer da atitude do liderado com o seu líder, do liderado com o líder, do líder com o liderado, como deve ser, né? Aí o exemplo vem da pessoa de Jesus Cristo. Aí eu quero ler para vocês João capítulo 13, verso 4 e 5, e o verso 12 até o 15. Então diz assim: levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 12 a 15. Depois, aliás, ainda no capítulo 13. Depois do versículo 5 vai para o 12. 13, 12. Jesus, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Próximo. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ei! Aqui Deus está nos ensinando, como crentes na sociedade, nossos desafios, é que nós que somos líderes e que lideramos pessoas, devemos tomar o modelo de Jesus, porque Pastor Roberto Lai, lá de Curitiba, ele ensinando a gente, ele fez uma pergunta, e eu tenho repetido essa pergunta várias vezes: qual foi o dia que Jesus revolucionou a história da raça humana? Foi no dia que ele nasceu? Foi no dia da sua apresentação lá no templo? Foi quando ele morreu ou quando ele ressuscitou? Ele disse não, o dia que Jesus revolucionou a raça humana foi o dia que ele lavou os pés dos seus discípulos. Ali ele mostrou o coração de um líder servo, porque quem lavava os pés daquela época eram os escravos, que assumiam essa posição de lavar os pés dos outros. E Jesus assumiu a posição de servir a todos, deixar a sua posição. Ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou, e eu fiz isso, então vocês devem fazer isso. Então, o que vai revolucionar de fato na sociedade é o coração de servo dos filhos de Deus, coração de servo daquele que lidera, coração de servo daquele que está trabalhando para alguém, coração de servo, mas sendo um líder. Então isso vai fazer uma diferença na vida da nossa sociedade. E por último, para não se estender demais, eu coloquei assim: políticas, ou político e eleitor. De novo, aqui dizendo que Deus não vai trazer o avivamento se nós estivermos
o presidente crente, ou o prefeito crente, não é isso. Mas como cidadãos, ou como tendo cidadania aqui da terra, nós temos responsabilidade com a sociedade. Nós temos responsabilidade com aquilo que fazemos. Porque Deus diz o seguinte em Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus Pai. Então, se votar faz parte de qualquer outra coisa, o voto que eu faço, que eu dou para o candidato, deve ser para a glória de Deus. Mas se eu me disponho a vender o meu voto, eu sou tão corrupto quanto o político corrupto. A gente fala muito de que aqueles que assumem uma cadeira, seja no legislativo ou no executivo, que se tornam corruptos. Mas o problema está mais embaixo, mais na sociedade, porque, infelizmente, mais uma vez eu quero citar aqui algo que alguém me falou, isso eu não tenho como provar, mas os políticos corruptos, os que estão acostumados a comprar voto, isso acontece demais. Isso não estou falando coisa nova aqui. A gente sabe que existe os políticos corruptos que compram voto, isso é real. Eu até ouvi uma vez um irmão que já está na glória, que a gente admirou muito, ele foi um dos braços estendidos a nós aqui quando chegamos. Um homem fora do comum. Mas com falta de entendimento, ele me falou um dia: eu voto naquele que me dá pelo menos R$10, porque todos eles não fazem nada mesmo. Então, pelo menos R$10. A cultura, a falta de entendimento, e muitos crentes, infelizmente, vai nessa vibe. Se eu vendo, aí que eu estava falando dos políticos corruptos, falaram, esses políticos que costumam comprar, eles falaram, os piores são os chamados crentes, na venda de voto. Palavra deles. Porque eles são tão mau caráter, que vende o voto para um, vende para o outro, é os piores, ele disse. Mas graças a Deus, não aqui, mas na cidade. Infelizmente, eu ouvi isso aqui em Humaitá. Políticos aqui de Humaitá. Então, que papel de cristão eu estou exercendo na hora do voto? Entendemos que o Brasil, infelizmente, está numa situação muito complicada, mas mesmo assim, isso não faz. O meu voto, Deus sabe para quem eu fiz. E se eu fiz não para a glória de Deus, mas para outra coisa, eu estou pecando. Eu não estou sendo luz e as pessoas não vão glorificar Deus por causa da minha atitude. Então, nós precisamos nos conscientizar que Deus está vendo como é que eu estou usando o meu voto. Vocês estão entendendo? Então, o nosso papel como igreja do Senhor Jesus, ela se estende à sociedade. Nós estamos inseridos na sociedade. E como que está sendo
a minha atitude. Deus está vendo. Ele disse, para com Ele não há acepção de pessoa. E que nós temos também um dono lá no céu. E seremos responsáveis pelos resultados. Que esse sangue não seja cobrado de nós. Que nós não tenhamos culpa desse tipo na sociedade. Mesmo que tenha sido escondido. Mas está valendo no mundo espiritual, está velando contra nós. Não venda voto. Seja consciente, porque é corrupção. Que as pessoas que vêm de fora possam falar, lá em Humaitá tem crentes de verdade. São pessoas que têm caráter nos negócios que eles fazem. Têm de fato atitude de crentes. Possa ser a nossa sociedade humaitaense. Possa ser como a sociedade lá de Antioquia. A igreja de Antioquia foi conhecida pelo testemunho dela. E lá pela primeira vez, segundo a Bíblia, em Atos, pela primeira vez, os crentes, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristão. E por que cristão? Porque eles tinham um comportamento muito parecido com o de Jesus. Eles eram de fato seguidores de Jesus. Por isso foi dado a eles pela primeira vez o nome cristão. E esse nome ficou. E nós ainda levamos esse nome chamado cristão. Porque o certo seria que todos os crentes tivessem atitude igual a de Jesus. Nos negócios, no trabalho, como empresário, enfim, em cada situação, para que as pessoas soubessem, de fato, essas pessoas conhecem Deus. E eles vão glorificar a Deus por causa das nossas vidas. É isso que vai valer a pena, senão nós estamos reprovados. Desafios que nós temos e nós podemos mudar a história de uma cidade. Porque quanto mais a gente vai se aproximando da imagem e semelhança de Jesus, mais que Deus vai começar a abençoar a cidade. Deus pode mudar, quebrando maldição da terra. Porque todo sangue derramado é um sangue inocente, é algo que está clamando na terra. Cada aborto que acontece é sangue inocente derramado. E a terra fica clamando por isso. Mas quando há arrependimento na sociedade, numa cidade, quando há arrependimento de verdade, Deus começa a abençoar até o agronegócio. As plantações produzem muito mais do que os outros lugares. Assim foi em algumas cidades, e nós conhecemos a história da cidade de Homolonga, como que Deus mudou a história daquele povo, como que as plantas, as verduras, os legumes, tudo era abençoado e produzia de uma forma diferenciada. Assim Deus quer fazer na cidade de Humaitá. Mas precisa começar por cada um de nós, em cada detalhe daquilo que estamos falando no domingo passado e esse domingo, em casa e na sociedade. Para que, e aqui poderia entrar muitas outras coisas, poderia falar de cada profissão, cada um que está inserido na sociedade em uma profissão, é para que as pessoas vejam o seu comportamento e glorifiquem a Deus. E não o contrário. Falar mal da igreja, mal de você, porque o seu comportamento não é condigno com o nome de Jesus.
Como estão entendendo isso aqui? Então, o apelo de Deus é para que nós nos conscientizemos e cada um de nós, cada um de per si, assumir a sua responsabilidade e deixar Deus transformar o nosso caráter. Aquele que fazia tal coisa errada, não faça mais. Haja conversão de verdade, porque essa é a igreja que Deus quer buscar no arrebatamento. Amém?